E aí pessoal, beleza? Hoje a gente vai criar uma arquitetura de micro front-end aqui bem simples, só para fim de demonstração mesmo, mostrar para vocês como tá simples hoje em dia com o SingleSPA criar esse tipo de arquitetura. A gente vai criar o orquestrador, criar os micro front-ends, vai conectar aí o orquestrador nos micro front-ends, né, as páginas aí que a gente vai ter. Eu vou te mostrar também como que você faz para ter dois micro front-ends aparecendo simultaneamente na mesma página. A gente vai ter aqui um exemplo de um menuzinho e vai ter uma página logo ao lado aí. Quando a gente for trocando ali no menu, ele vai estar trocando o micro front-end somente na parte da direita ali, beleza? Como se fosse um sistema administrador. Vou fazer alguns ajustes aqui no orquestrador, explicar para vocês por que eu estou fazendo esse tipo de ajuste. E também o compartilhamento de dependências aí, que é uma coisa que no começo eu demorei um pouquinho para entender como é que funcionava e se estava realmente funcionando. Eu vou mostrar para vocês aqui como que você pode ver se seu compartilhamento de dependências está funcionando também no momento do build aí do seu projeto, beleza? Tenho vontade de mostrar para vocês também como é que funciona o deploy desse tipo de micro front-end, tá? Com Docker aí, com Nginx, beleza? Em alguma instância aí, seja AWS ou Azure, sem entrar em muito detalhe, CI, esse tipo de coisa, realmente só mostrar para vocês como é que isso funcionaria lá, mas isso fica como um plano futuro aqui. O foco mesmo é realmente mostrar para vocês aí como que é essa arquiteturinha de microserviços não, de micro front-ends e como é que isso funciona, beleza? Vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser entrar na página do SingleSPA, beleza? Vou entrar aqui no Getting Started deles e aqui na direita eles têm esse Quick Start aqui. É daqui que a gente vai partir. Essa página deles é bem bacana, bem informativa. Eles têm várias demonstrações aqui de códigos no GitHub, referências de como que você pode fazer. Então é bacana você dar uma lida nessa documentação deles, caso você tenha que implementar isso na sua empresa. Apesar de que acredito que com o vídeo aqui já te dá um norte bem bacana, beleza? Nós vamos começar criando esse orquestrador, o orquestrador ou root config, né? Ele é quem vai estar dizendo qual que é a aplicação de micro front-end que vai subir em cada momento. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui vai ser abrir o meu terminal, joia. Eu vou entrar aqui no desktop e vou criar uma pastinha aqui, micro front-end. Vamos entrar nessa pastinha e aqui eu vou executar o comando, tá? Ele vai perguntar qual que é o diretório do projeto. Eu vou só criar uma pasta aqui e a gente vai usar o npm, beleza? Vamos usar o TypeScript e esse layout engine aqui. Para esse exemplo aqui a gente não vai usar esse layout engine. O layout engine é como se fosse como se fosse uma feature adicional aí do micro front-end, onde você permite controlar suas rotas, qual rota que exibe em qual momento, né? Por meio de tags de HTML, sem ter que criar um arquivo de configuração JavaScript ou TypeScript, beleza? Mas nesse caso aqui, a gente vai seguir com a criação do arquivo de configuração. Então eu não vou usar o Layout Engine, e aqui eu vou colocar ISC mesmo como nome da empresa. Vamos ver o que tem aqui dentro agora. Tem a pastinha orquestrador aqui, e eu já vou abrir isso aqui no VS Code, para a gente ver como é que está ficando, beleza? Então a gente tem esse orquestrador, e eu já vou partir para a próxima etapa aqui, que é a criação de uma aplicação SingleSPA. Isso aqui de fato é um micro front-end, beleza? Então vou voltar aqui, deixa eu já deixar isso aqui em full screen e vou voltar aqui para o meu código e vou executar o add parcel aqui. O anterior era add root config, se eu não me engano, ou algo do tipo, root config, e aqui a gente tem o add parcel, que é um micro front-end. Aqui o diretório, eu vou chamar essa aplicação de menu. Vou fazer todas em React, beleza? Mas aqui você tem a opção de trocar entre elas. O legal do SingleSPA e de ter micro front-ends é exatamente isso, você ter aplicações que, mesmo que sejam encorpadas em uma única aplicação, tem projetos diferentes, com equipes diferentes, você pode ter linguagens diferentes, e isso é bacana porque você não tem que forçar um padrão aí na sua empresa. Apesar de ser interessante, né, você pode deixar livre para escolha da squad qual que vai ser o framework JavaScript que eles vão utilizar no front-end, beleza? Então vamos usar TypeScript também aqui, e aqui eu vou manter o mesmo nome. O nome do projeto vai ser menu, beleza? Vamos deixar ele criar aqui e eu vou criar mais umas duas aplicações aqui. Vai ter um menu e mais uns dois aí só pra gente trocar. Então vou ter 3 micro front-ends mais o orquestrador, joia? Tá, então agora a gente tem 3 micro front-ends, um de menu, 2 de qualquer outra coisa e temos o orquestrador. Então quando a gente for para o nosso VS Code aqui, a gente vai ver agora que a gente tem o orquestrador em si,
uma aplicaçãozinha de menu, uma payment e uma user, beleza? Então vamos começar aqui fazendo um overview desse orquestrador. Então vamos lá, olhando aqui o orquestrador, a gente tem o index.js e um root config, beleza? Esse root config aqui é onde a gente vai registrar as nossas aplicações de front-end, os micro front-ends que a gente tem, no meu caso aí o menu, o payment e o user, beleza? Mas aqui a gente está vendo que ele está registrando um arquivo JavaScript padrão, né? Uma build padrão. Então a gente consegue visualizar essa página que foi registrada aqui no nosso browser. Então eu vou executar aqui npm start, ele vai servir aqui com webpack serve na porta 9000. A gente pode abrir aqui e a gente vai ver que ele já tem como se fosse uma página, um micro front-end, e ele mostra aqui quais são os próximos passos aqui, né? Adicionar dependências compartilhadas, criar uma próxima aplicação single SPA, um novo micro front-end. E a gente não vai seguir esse tutorial aqui, a gente já tem aí as nossas aplicações criadas. Então vamos dar uma olhada aqui no IDS. Essa extensão IDS é de um render view muito popular, né, principalmente para aplicações monolíticas Node, né, a gente vê muito isso. IDS, assim como o Mustache, às vezes vocês já ouviram falar, aquele plug, né, são basicamente a mesma coisa. E a gente tem a inserção de tags, né, de JavaScript dentro do nosso HTML. Beleza? Assim como acontece em outras linguagens, a gente é possível ver isso no PHP também. E é mais ou menos isso que esse render view faz. Então aqui a gente tem a importação de alguns arquivos JavaScript que são necessários para poder rodar o nosso micro front-end, bem como aí os seus import maps, outros CDNs aqui que ele precisa, do System.js. E vamos dar uma passada aqui rápida do que é que está acontecendo aqui. Beleza? Essa tag script aqui, essa primeira tag script, é onde ele está carregando as dependências que vão ser compartilhadas entre todos os micro front-ends, beleza? E aqui no isLocal é onde a gente está definindo as aplicações, beleza? As aplicações de front-end que a gente tem, que o orquestrador vai estar responsável por elas. Joia? Então, quais são as primeiras coisas que a gente tem que fazer aqui, tá? Que a gente tem que ter em mente. Ele sobe o root na 9000. As nossas aplicações, para rodarem localmente, elas vão ter que subir em alguma porta também, para a gente dar um // aqui na aplicação, né, na porta que ela tiver app, e então acessar o arquivo JavaScript que foi compilado ali pelo Webpack na hora de subir essa aplicação, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, já vou adicionar aqui as três que a gente criou, beleza? Eu vou chamar de menu, vou chamar de payment e vou chamar de user, beleza? Eu vou subir na 9001, 9002 e 9003. E como que eu vou pegar esse nome desse JavaScript agora, beleza? Vamos abrir aqui um micro front-end qualquer. Dentro da pasta source a gente vai ter aqui alguns arquivos, né? Root component de teste, root component em si, que é só um nomezinho aqui falando que ela está montada, e o isc user.ts. Esse isc aqui é o nome da companhia que você colocou ali, né, da sua empresa, e aqui é o nome do serviço que você também colocou lá no CLI quando você estava criando esse micro front-end, beleza? Então basicamente o nome é esse, o nome da companhia está seguido por um hífen e o nome do micro front-end em si. Esse arquivo aqui é um arquivo que é um arquivo de start point, um bootstrap aí do single SPA. Então é como se fosse o index.js do Create React App, só que ele começa por esse ponto aqui, né? Por esse single SPA React. Aqui ele carrega o React DOM, o root component, né? Que é o componente raiz, que aqui seria apontado como o app, né? No Create React App. E aqui a gente tem esse error binary aqui, que é para poder disparar aí uma página 404, algum erro, alguma coisa que caso ocorra aí de indevida na nossa aplicação. Beleza? A gente tem o Bootstrap e o Mount, uma mount aqui do Life Cycles, que a gente pode usar essas funções aqui para poder executar determinadas ações quando o nosso micro front-end é criado, quando ele é montado e quando ele desmonta, beleza? Mas o nome que a gente precisa então é esse aqui, e vai ser um arquivo JS quando ele for compilado. Então a gente vai colocar aqui, tá? Os três aqui. Esse aqui vai ser menu, beleza, menu, payment e user. Então as três aplicações já estão aqui nas suas respectivas portas, mas a aplicação ela não sabe que ela tem que subir nessa porta. Então a gente vai ter que ir lá nas aplicações, uma a uma delas, abrir a menu aqui agora, e no Webpack aqui, quando a gente der um start, a gente vai ter que falar qual que é a porta que ele tem que subir, beleza? Então menos port, e a porta que ele tem que subir. O menu é 9001,
o user é 9003, se eu não me engano. E por fim aqui, né, foi um espaço perdido aqui. E por fim, o payment 9002 que a gente tinha colocado lá, beleza? Fechou? Voltando aqui para o nosso index.js, depois de já ter configurado as portas de cada um dos microfrontends, a gente vai ver aqui embaixo que ele faz o import do @isc_root_config. Esse cara nada mais é pelo import map, né, @isc_root_config, do que essa própria aplicação do Webpack Service subindo na 9000 no arquivo isc_root_config.js. Esse arquivo aqui, no nosso caso a gente está usando TypeScript, ele provavelmente vai ser um arquivo TypeScript e vai ser compilado para JavaScript depois aí pelo Webpack, beleza? Então vamos abrir aqui esse isc_root_config e aqui é onde as aplicações, os arquivos JavaScript são de fato registrados aí no framework do Single SPA, beleza? Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, que a gente pode observar, é que a gente tem esse ActiveWhen e que a gente tem o name e o app, que é de fato a importação do arquivo JavaScript que já foi feito o bundle aí pelo Webpack, já compilado, beleza? Então nós vamos tirar esse aqui e a gente vai adicionar os que a gente tem. A gente tem que fazer agora é colocar as nossas aplicações aqui dentro e registrar cada uma delas, todas as aplicações que são gerenciadas pelo nosso orquestrador. Então nesse caso aqui, esse System Import, o que ele tem que ser no fim das contas é uma referência à nossa key do Import Map. Então aqui no nosso caso a gente tem essas três aplicações e as keys desse objeto. Então nada mais é do que esse nome aqui específico. Para registrar, por exemplo, a aplicação de menu, bastaria que eu colocasse aqui esse menu. Eu quero que o menu esteja ativo quando a rota for barra e por aí vai. Só que a gente não vai fazer dessa forma. O que a gente vai fazer aqui vai ser criar um array, tá, de aplicações e aqui dentro a gente vai colocar cada uma delas, tá? O name em si, que no meu caso aqui é esse menu, beleza? Eu vou colocar também o ActiveWhen, que é quando que essa aplicação vai ser ativada. Esse ActiveWhen a gente pode colocar dessa forma, né, como um array de possíveis rotas onde ele tem que aparecer, ou a gente pode utilizar ele também aqui como uma função, tá? Que ele vai te passar um location aqui muito semelhante ao que a gente vê aí no React Router DOM, tá? Location.pathname e a gente tem um starts with aqui porque ele vai devolver pra gente um string aqui com pathname e aí se a gente falar que ele começar com barra, a gente coloca o menu para aparecer, beleza? E por fim, a gente vai colocar aqui DOM element, que é onde a gente quer que essa aplicação seja renderizada, beleza? Na nossa DOM. Qual elemento da DOM ela vai ser renderizada? O menu ele vai ficar num elemento da DOM à esquerda, né? Que é aquela sidebar clássica, e a gente vai ter as outras duas aí rodando no restante da tela. Então, por enquanto aqui eu vou colocar menu aqui e vou aproveitar para já fazer das outras aplicações aqui. Vou apagar isso aqui, né? E vou fazer dessa forma aqui. Então a gente tem o user. Essa aplicação vai ficar no elemento convencional, então eu vou chamar de container aqui, né? E ele vai aparecer sempre que começar com /user, beleza? E por fim, a payment, que também vai ficar na container, e a gente vai colocar para ela aparecer sempre que tiver /payment, beleza? Então beleza, agora que a gente tem os apps, a gente vai ter que iterar aí sobre todos os apps. Na verdade eu vou desestruturar aqui de dentro de apps e nós vamos pegar aqui o name, o ActiveWhen e o DOM element e vamos registrar aqui a aplicação usando o register application, beleza? Aqui a gente vai tirar ele de dentro do objeto aqui e vai passar o parâmetro direto, beleza? Então o name, primeiro parâmetro, depois a gente tem aqui o ActiveWhen e o app, que é essa function aqui, beleza? Que a gente importa usando o name também, porque é a mesma coisa. E por fim, a gente tem a custom props aqui, que a gente tem essas opções aqui, register application, start, name e tal, mas a gente vai passar só o DOM element aqui, que a gente vai ter o document.getElement by ID e vai passar o nosso DOM element aqui, beleza? Então a gente está registrando todas as nossas aplicações aqui dentro agora. E por fim, ele roda um start aqui. Então, o que a gente tem que fazer para isso funcionar aqui? Subir todas as nossas aplicações.
Então beleza, todos os microfrontends estão up nesse momento e acabei de ver que a gente acabou esquecendo aqui de criar o DOM element de fato, tá? Então a gente falou qual que é o ID que a gente queria que fosse renderizado, mas a gente não criou. Então vamos voltar aqui para o index.js. Esse aqui, esse JSON não tem essa vírgula no final, beleza? E aqui a gente vai colocar aqui a tag sidebar. Se ele fecha para mim sozinho, beleza. E o ID vai ser menu e aqui na main a gente tem o ID que é igual a container. Então a aplicação user e a aplicação payment vão rodar dentro do container e a aplicação menu vai rodar dentro dessa sidebar aqui, que é um menu. Beleza? Agora a gente vai no nosso browser, abre a porta 9000 e lá dentro a gente tem que ter a nossa aplicação rodando. Vamos ver o que aconteceu aqui. ISC menu died com status loading, enable to resolve barrier specifier react. Então beleza, o que aconteceu aqui? Ele está carregando, né, a nossa aplicação e está falando, cara, essa aplicação morreu porque ela não conseguiu encontrar o React. Por que isso aconteceu? Porque a gente não está compartilhando a dependência do React. Então se a gente vier aqui no single SPA, tá? Isso inclusive estava naquela tela de tutorial lá, só que eu deixei de pegar, beleza? O shared dependencies lá do React. Então a gente vai pegar aqui do próprio Quick Started aqui, essas duas dependências compartilhadas e vai colocar aqui no nosso index IDS, aqui na parte de dependências compartilhadas, beleza? Esse aqui está com vírgula já, beleza? Eu vou só parar e começar aqui de novo e vamos voltar aqui para o nosso browser e ver, dá um Ctrl F5 aqui, ver o que aconteceu, beleza? ISC menu is mounted, ok? E se a gente vier aqui para a barra user, o que vai acontecer? O menu continuou montado e a gente tem a aplicação user montada também. Então se a gente vier para o payment, a gente vai ter o menu ainda montado e a aplicação payment que vai ter sido montada no lugar. Beleza, então dentro do que a gente tinha proposto aqui, a gente já criou o orquestrador, já criou os microfrontends, já aprendemos a conectá-los à configuração mínima possível e agora a gente vai fazer uns ajustes no orquestrador aqui para ficar uma coisa um pouco mais profissional, um pouco mais organizada, beleza? Depois a gente vai compartilhar as dependências, mesmo que vocês já tenham visto que essa dependência ela é necessária, como funciona esse compartilhamento de dependências e como que a gente faz para usar essas dependências compartilhadas e evitar ficar carregando a mesma dependência, como por exemplo o Axios, dentro de cada um dos microfrontends, beleza? Inclusive o exemplo que a gente vai usar aqui é o do Axios. Então vamos lá, vamos começar tirando esse runtime.js, tá? O runtime ele vai te fornecer suporte assim que await para browsers antigos, browsers que não suportam isso, no caso aqui a gente, para fins de demonstração, a gente não vai usar isso. Vou tirar esse comentário também do Content Security Policy, tá? Que é essa tag aqui, essa tag meta aqui, onde você pode ter alguns problemas aí dependendo, tá? Das configurações que tiverem aqui em localhost, problemas de core, se eu não me engano, mas aí é só você olhar uma configuração que se adequa melhor aí à segurança da sua organização, beleza? Vou tirar esse comentário aqui também. O que a gente vai fazer agora? Vou manter essa tag aqui porque a gente pode utilizar ela. E aqui também vou tirar esse Zone.js porque a gente não está usando Angular. Beleza? Aqui ele está importando o min ou não. Eu vou importar sempre o min por default, independente se for ambiente dev ou não. E a gente vai manter isso aqui dessa forma, o main, o script. E aqui a gente tem esse DevTools aqui, que é uma ferramenta bem legal que permite a gente dar manutenção aí em código que está publicado, alterando apenas o microfrontend que vai ser rodado localmente, beleza? Mas no futuro eu posso de repente mostrar isso aí para vocês como é que funciona. Então o que a gente vai fazer agora é separar esses import maps do nosso arquivo IDS. Para isso a gente vai criar uma pastinha aqui, import maps, e aqui dentro a gente vai colocar tanto o de dependências quanto o de microfrontends, tá? Então microfrontends local, a gente vai ter aqui .json e a gente vai ter também o microfrontends do servidor. Como que vai ficar isso? A gente tem que ter essa separação porque local a gente roda em uma porta, né? E no servidor a gente já tem a build, então ele tem que apontar para arquivos estáticos, beleza? Vamos colocar aqui o de dependências dentro do dependencies e o nosso local dentro aqui do local, beleza? Então como que vai ficar o apontamento local? Isso aqui vai depender muito do seu servidor, como é que está a estrutura e onde é que você está salvando os arquivos estáticos de cada um dos microfrontends, beleza? Mas aqui eu vou fazer uma demonstração aqui para vocês de como é que é uma forma comum da gente ver esse tipo de estrutura aqui de microfrontend, né?
normalmente o pessoal costuma criar uma pasta, assim, né, pelo menos pelo que eu já vi, uma pasta de build, onde a build é feita ali dentro de um Docker, por exemplo, e depois ela é salva em alguma pasta estática aí, onde ficam todos os microfrontends em pastas estáticas, porque a build ela gera um arquivo estático, né? E aí o Nginx ele faz esse trabalho aí de apontar para as pastas estáticas todas as requisições aí que são com extensões do tipo JS, por exemplo, JSON e PNG e tudo mais. E se os arquivos estáticos ficarem salvos no front também, todo esse tipo de apontamento pode ser feito dessa forma pelo próprio Nginx. E aí ele sabe que se vier alguma requisição terminada em JS, por exemplo, ele tem que fazer o apontamento para uma pasta específica e o arquivo específico. Isso depende da configuração aí do seu Nginx, a gente pode ver isso no futuro, beleza? Mas, que é inclusive uma coisa que eu pretendo fazer, mas agora a gente não vai ver isso. Então eu vou deixar assim por enquanto, beleza? E vamos seguir aqui. Então beleza, voltando aqui para o nosso index.js, tá? A gente vai pegar esse comentário aqui que eu deixei ele aqui ainda e vai usar para poder fazer as duas importações aqui. Vamos mover esse script para baixo aqui, tá? E se for local, a gente vai imprimir o local. E se não for, né, que a gente vai colocar aqui o else. Se não for local, a gente vai... Cadê o percentagem aqui, meu Deus? A gente vai colocar o script de servidor. Beleza? Então, vamos lá. Esses dois aqui. A gente pode colocar... ponto barra, port maps... E dependencies aqui, tá? Então esse aqui é microfrontend local e nesse aqui a mesma coisa, port maps de servidor. Então beleza, agora a gente tem tanto o nosso script local dos microfrontends quanto o script servidor dos microfrontends e tem também o nosso import map aqui das dependências separadinhos pelo arquivo JSON. Só que uma coisa interessante para a gente observar é que se a gente rodar um npm run build aqui nessa aplicação, a gente vai ver que ele vai rodar o TSC e vai gerar para a gente uma dist, tá? Nessa dist aqui, ele não exportou para a gente os nossos import maps.json, isso porque o Webpack, para poder exportar ou copiar esse tipo de arquivo para sua build final, você tem que adicionar um plugin extra. Então, isso que a gente vai fazer agora, a gente vai configurar o nosso Webpack aqui do orquestrador para poder copiar esses import maps.json aqui que a gente criou ao final de cada build aí. Eu movi o terminal aqui um pouco para a direita e a gente vai instalar o copy Webpack plugin dessa forma aqui, beleza? Instalado, então agora a gente pode dar um require nesse arquivo aqui dentro, copy Webpack plugin igual a require copy Webpack plugin, ver se ele aparece aqui, beleza, copy Webpack plugin. E aqui nos plugins, tá? A gente tem algo bem semelhante aqui com o que o Webpack tem. A diferença é que a gente está fazendo um merge com as configurações padrões aqui do SingleSPA e adicionando as coisas que a gente quer no objeto abaixo aqui do merge, no segundo parâmetro aí da função merge. Então, copy Webpack plugin. Aqui dentro a gente tem um carinha que é o patterns, ele aceita um array. E aqui dentro a gente vai colocar o from, que é qual que é a pasta que a gente está falando, tá? Então essa pasta é src import maps, deixa eu ver se é isso mesmo, import maps, e para onde que vai, que é o to, a gente vai colocar barra import maps, beleza? Na verdade, import maps aqui, só assim já basta. E quando a gente rodar agora o build, a gente vai, eu não sei se ele vai aqui, beleza, mesmo sem deletar a dist aqui, ele adicionou o import maps, e a gente vê que os nossos JSONs já estão lá dentro, então ele consegue agora fazer o require, né, importar esses import maps da mesma forma que ele faz localmente, né? Na verdade, localmente ele nem está fazendo porque o Webpack ele gera uma build do nosso projeto para poder fazer o serve dele. Joia? Então, beleza, isso feito, nossa aplicação já está um pouco mais organizada, tá? E a gente vai seguir aqui com uma pequena estilização que eu vou fazer aqui, correto? Para poder separar aí o nosso microfrontend de menu do restante das nossas aplicações. Então eu vou começar dando um reset aqui.
box size em border box. O que mais que a gente tem comumente? Outline, né? Vou entrar muito em detalhes aqui, só mesmo para ter um reset. E aqui a gente tem o nosso body, e o nosso body vai ser display grid com um grid template columns de alto, um FR. Então o nosso menu vai ocupar o espaço que ele tiver que ocupar, nossa sidebar, e o container ocupa o resto que sobrar. Vamos ver como é que isso aqui vai ficar. npm start, vai subir na 9000, a gente vai lá na 9000 agora ver como é que isso ficou. Então Ctrl F5 aqui, e veja bem, agora a gente tem o menu montado à esquerda, ocupando o espaço que ele tiver que ocupar. Então para essa section aqui, se a gente colocar um min width aqui de 200 pixels, ele vai sempre ocupar o que ele precisar, né? Então se você tiver um menu que fecha e abre aqui, ele vai se comportar da forma como deve se comportar, e o resto, né, do nosso container, o resto da nossa aplicação ocupa o espaço que ela precisar. Beleza? Então, vou fazer aqui um React Router DOM aqui dentro desse menu, só para a gente ter algo um pouco mais dinâmico aqui, trocando de um para o outro, e para trocar agora o payment aqui. Esse link aqui, né? Esses links. Então, vou colocar aqui um text decoration long aqui, um color white, e no over aqui a gente vai ter um text decoration underline. Beleza? Vou colocar aqui também um margin top aqui de 2 rim aqui, só pra gente ter um espaçamento aqui. Beleza? Então, trocando aqui para user e payments, a gente consegue mudar dos microfrontends e esse cara continua aqui. Bom, agora eu vou mostrar para vocês como é que funciona o compartilhamento de dependências, no caso aí o Axios, né? Como é que a gente consegue ver se o compartilhamento de dependências está funcionando ou não. Então, voltando aqui para o projeto, deixa eu fechar tudo aqui, já minimizei tudo aqui do lado. Dentro dos nossos import maps de dependências agora, essas dependências aqui elas já são automaticamente compartilhadas com todos os microfrontends. Como é que eu sei isso? Vou mostrar isso aí para vocês. E como é que eu sei que se eu colocar uma dependência aqui, se o meu microfrontend está usando ela ou não, tá? Então o que vai acontecer aqui, quando você usa import Axios from Axios, esse nome aqui do from é o que tem que estar mapeado aqui no seu import maps, é por meio dele que ele consegue saber qual que é o que ele tem que utilizar, entendeu? Qual que é a CNN aqui no caso que ele tem que utilizar. Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa URL de CDN do Axios. Vou abrir aqui o browser, a gente vai ver aqui Axios. Pô, CND é foda, né? Mas eu acho que chega aqui também. E aqui no finalzinho a gente tem o JS Deliver e o CDN aqui, né? Axios.me.js. Vamos abrir ele aqui para ver se está certinho. Só tirar essa aspas aqui no final, né? E esse aí é o arquivo que a gente precisa. Vou copiar esse arquivo aqui, essa URL que foi resolvida aqui pelo Unpacked, e vou colar ela aqui. Então a gente está usando o Axios na versão 0.26.1. E o que é que tem que ser feito agora, tá? Em cada um dos microfrontends, eles têm que saber se eles têm que usar o Axios externamente ou internamente, né? Ou se ele estiver rodando standalone, por exemplo, sozinho, ele vai ter que pegar o Axios do lugar certo. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Dentro de cada um dos nossos microfrontends, esse é do orquestrador, tá? Que é ele que está fornecendo aí a dependência, a gente vai informar que a dependência que a gente quer, ela é externalizada, ela não está dentro do nosso projeto. Ela vai ter que ser obtida de forma externa à compilação. Dentro do Single SPA Defaults aqui, a gente pode observar uma coisa bem bacana. Ele tem esse React Config aqui, tá? Que é o que ele exporta pra gente. E se a gente for observar aqui, ele já automaticamente coloca dentro do nosso config aqui, na externals, né? Na chave externals, o React e o React DOM. Essa chave externals do Webpack, ela é um array, beleza? Por isso que ele dá um push aqui e coloca o React e o React DOM lá dentro. Então ele por default, quando você usa CLI de criação de um microfrontend do Single SPA, ele por default já coloca o React Router DOM, o React DOM. E se você estiver usando Vue também, ele já vai colocar o Vue por default e tudo mais. E a gente pode ver aqui no Single SPA, fora do React aqui, tá? Que ele por default já adiciona, vamos ver aqui onde é que está o external, que ele por default
já adiciona um array aqui com single SPA. Então, por default, ele já tem o single SPA, e quando a gente cria com o single SPA React aqui, ele por default já adiciona também o React e o React DOM. Então, o que a gente vai fazer? Copiar esse códigozinho aqui, né, que está dentro da própria lib aqui do Webpack Single SPA React, e dentro do nosso Webpack config de cada um dos nossos microserviços, dos nossos microfrontends, a gente vai colocar aqui esse standalone aqui, nesse config externals push. Só que em vez de dar o push no React DOM, porque eles já estão lá dentro, a gente adiciona aqui o Axios agora. Beleza? Então, config externals, isso aqui não é o config, né? No caso aqui nosso é o default config externals push, então ele está mergeando aqui já e a gente não precisa fazer mais nada. Então beleza, a gente vai replicar essa linha de código aqui tanto para o payment agora, quanto para o user também. Beleza, agora a gente adicionou os externals em todos os nossos microfrontends. E como que a gente pode testar, ver se isso aqui está funcionando, tá? Eu vou te mostrar primeiro que funciona e depois vou te mostrar como que você consegue ver se na hora da compilação isso está funcionando ou não, beleza? O que eu vou fazer aqui? Parei a aplicação de menu, vou usar ela aqui como exemplo, tá? Deixa eu ver aqui se eu estou com ela aberta aqui, se esse index é dela, então vamos abrir o root component aqui e eu vou fazer uma chamada aqui usando o Axios aqui, então agora eu vou importar o Axios e vou importar também o React aqui, porque eu vou precisar dele. Ambos vão ser retirados do nosso import map, né? Porque como eu disse, o que vem depois do front tem que estar lá no import map. Se estiver lá, ele vai pegar de lá automaticamente. Ele fala aqui, né, por estar usando TypeScript, que ele não conseguiu encontrar o módulo. Então o que a gente pode fazer? Mesmo sem instalar o Axios, tá? Se a gente for ver aqui, nem em Dev Dependencies, em lugar nenhum aqui a gente tem Axios nesse projeto. Então a gente vai dar um npm install-dev @types Axios e vai instalar só a tipagem do Axios aqui. Eu já vou dar um restart ts server aqui e ele já vai parar de dar o erro aqui mesmo sem ter o Axios no projeto. Então o que a gente vai fazer? Eu vou fazer uma requisição qualquer aqui com Axios sem ter o Axios no projeto. Use effect. Vou executar sempre aqui esse use effect e a gente vai fazer uma chamada assíncrona aqui dentro do use effect, beleza? O que a gente vai fazer? Igual await axios.get e eu vou pegar o ViaCep aqui, né? Uma URL qualquer aqui. Vamos pegar aqui https // né, se eu não me engano, e aqui a gente vai imprimir aqui o r.data, beleza? Somente isso. E eu tive um probleminha aqui, né, nessa etapa, porque lá no começo eu tirei o runtime.js, né, do nosso orquestrador. Deixa eu ver aqui o JS aqui, né, eu tirei o runtime.js e precisei colocar ele de novo. Deixa eu ver aqui, ele não está aqui, então vou colocar aqui o runtime.js. Como que a gente encontra a CDN do runtime.js? CDN runtime.js, que é do assim que é o H, né? Generator runtime, CDN aqui. A gente vai copiar aqui para clipboard e vai adicionar ele aqui onde ele estava. Se você não tirou, nem tire, beleza? Script source, aqui o runtime.js. Agora eu vou colocar ele junto com as demais aqui embaixo, beleza? O que mais aqui? Acho que só. Então vamos dar um npm start aqui e vamos ver se ele vai fazer essa requisição pra gente aqui no browser. Deixa eu voltar aqui e fechar também isso aqui. Dá um Ctrl F5 aqui. Ele fez a requisição aqui, ó, e me devolveu já. Ele deve ter dado um console log aqui. Então o Axios funcionando sem ter o Axios no package.js. Isso já é um sinal aí, né? A gente só tem a tipagem dele aqui na Dev Dependencies, não tem o Axios instalado. Isso é um sinal que ele está pegando do nosso import map, que ele está pegando da nossa dependências compartilhadas, nosso arquivo de dependências compartilhadas lá do orquestrador, beleza? O que a gente pode ver agora? Se a gente tem um npm run build aqui, se a gente ver aqui no arquivo iscmenu.js, olha que legal, a
a gente tem a função System Register aqui com esse array, né, React, React-DOM e Axios. Essa System Register aqui, ela isola e injeta aí, né, as dependências externas desse código JavaScript aqui. Então, isso demonstra para a gente, se suas dependências que estão externalizadas estiverem aparecendo nesse array do System Register, isso é um sinal para você de que as suas dependências estão externalizadas da forma correta, beleza? Apesar da gente já ter visto aqui o Axios fazendo a requisição, a gente sabe que é possível ver também por meio do build ali, beleza? E agora é você aplicar esse conhecimento no contexto que você está inserido, iniciar um projeto com micro front-end na sua empresa ou o seu projeto pessoal mesmo que você estiver tocando aí. Acredito que isso é o futuro. A gente tem um micro front-end aí presente na maior parte das grandes empresas hoje. A gente consegue ter uma separação bem bacana de squads em projetos grandes, facilita a manutenção, todas as habilidades que a gente tem, que a gente conquista, todos os benefícios que conquistamos com a integração, com a implementação de microserviços, trazendo agora para o front-end, e todos esses benefícios são muito válidos, não é à toa que eles estão aí para serem usados, e está bem tranquilo esse tipo de implementação hoje em dia. Acredito que vale muito a pena começar qualquer tipo de projeto, claro, né, que faça sentido, usando micro front-end, beleza? Bom, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. Um forte abraço, e qualquer coisa vocês podem deixar aí nos comentários que eu tento responder à medida do possível aí suas dúvidas, certo? Um abraço.